Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão de sexta-feira, 26 de setembro de 2025 de Especial Entrevista. São agora 18 horas e 2 minutos, avançamos com 19 graus de temperatura média na nossa região para mais uma conversa, a última, na verdade, desta ronda especial entrevista, dedicada aos comentários, aos debates dos candidatos à Câmara Municipal de Ovar. Vamos avançar daqui a pouco então para esses comentários. Antes disso, dizer que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 a frequência modulada para toda a região de Ovar e estamos disponíveis no mundo em direto 24 sobre 24 horas. Basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos encontra em facebook.com/radioavfm. Debates então de ontem que vamos comentar já de seguida. O primeiro das 20 horas teve Lígia Pode do Agir com Henrique Araújo do Movimento 2030. O tema foi Clima, Ambiente e Energia. E depois, às 22 horas, Carlos Ramos, da CDU, debateu com Mário Manaia, do Bloco de Esquerda, sobre trabalho e emprego local. Dar as boas-vindas aos nossos convidados. Temos novamente connosco Lúcia Leite. Bem-vinda, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo bem? Eu quero cumprimentar todo o auditório. Sim, tudo bem. Foi uma semana difícil, complicada, mas cá estamos. É para fechar. Isso, é para fechar. Chave de ouro. Chave de ouro, isso mesmo. E também o João Balreira. Bem-vindo, um abraço. Olá, boa tarde. Boa tarde, Jaime. Olá, Lúcia, também. Cumprimento a primeira vez que tenho o prazer de estar contigo a conversar e a debater assuntos. É porque isto vai rodando, não é? Exato, vai rodando, mas com o Lúcio, de facto, também. nunca estive. E cumprimentar, obviamente, todo o nosso auditório. Um cumprimento especial também para a Rádio Antena Vareira, que mais uma vez nos proporciona esta oportunidade de debatermos os assuntos da terra. Como é a despedida deste formato? Não quer dizer que depois não haja espaço para fazermos mais coisas. Vamos continuar por cá, espero eu. Queria-vos perguntar, sobretudo à Lúcia, que é, digamos, porque o João já participa num programa de comentário há algum tempo e já está mais habituado a estas leads. De qualquer forma, é um formato um bocadinho diferente, se não for mais nada porque é mais focado, digamos, numa coisa específica. Queria-vos perguntar como é que foi esta experiência. Para mim foi uma experiência muito interessante. Primeiro, porque eu assumi desde o primeiro dia que conheço muito pouco da vida autárquica, apesar de eu ter pago sempre impostos aqui e ter vivido sempre em Ovar. Eu trabalho para fora da cidade e, portanto, acabo por conhecer muito pouco da vida política e autárquica e, portanto, essa foi uma das dificuldades também, porque as temáticas são todas muito diferentes, os conceitos, os vocabulários, as realidades, o passado sobre o que se está a fazer no Conselho, para mim é muito desconhecido e, portanto, obrigou-me a algum esforço e como nós estamos em fase também de início de negociações, foi uma fase crítica para poder acompanhar tudo. De qualquer forma, eu assumi desde o princípio, e volto a dizê-lo, que os meus comentários tiveram sempre com o pressuposto de ter independência em relação a qualquer força política partidária. Não conheço nenhum dos candidatos, pessoalmente, e, portanto, tive sempre como objetivo analisar o debate em si mesmo, a comunicação e a posição de cada um dos candidatos entre si e a relação entre si, e, sobretudo, poder fazer algumas recomendações do que é que eu, como cidadã, gostaria de ter ouvido e gostaria de receber. É, no fundo, um feedback que talvez os candidatos não tenham muitas vezes nas suas organizações, que é um feedback de alguém de fora. Que observa aquilo que nós fazemos, não é? E que tem sempre alguma coisa a dizer e aprendemos sempre todos um bocadinho com isso. Para mim foi muito enriquecedor. E é um bichinho, já me disseram que o comentário é um bichinho para toda a gente e se calhar para mim também será. Logo veremos, João.
Pois, de facto eu, como o Jaime já disse, tenho já, enfim, alguma, não muita, mas alguma experiência de participação aqui na rádio em assuntos de conversa e de debate de alguns de assuntos variados e de facto é algo que nós nos vamos habituando e que vamos gostando de fazer. Esta participação nestes debates agora em particular foram um bocadinho desgastantes porque temos o trabalho pelo meio e, portanto, temos que estar cá às 6 horas, temos que ouvir na véspera dois debates, depois se calhar voltar a ouvir, tirar umas notas e, portanto, preparar minimamente a nossa intervenção. É mais exigente. E, portanto, mais exigente, no meu caso, foram 3 dias seguidos, portanto, foi assim um bocadinho por aí, um bocadinho pesado. Ninguém te mandou estar de férias. Mas lá está, não se pode ter tudo, não é? mas pronto, eu acho que sim, e acho que é importante, de facto, que pessoas que, como a Lúcia disse, e eu também não estou ligado a nenhum partido, embora talvez tenha um bocadinho mais de conhecimento dos meandros políticos, também não tenho nada por aí além, e portanto temos a nossa voz, temos a nossa apreciação. Sim. Como a Lúcia disse muito bem, e eu vou reiterar aquilo que disse no meu primeiro debate, no meu primeiro comentário aos debates, que obviamente não estou também aqui para avaliar programas partidários, muito menos para avaliar pessoas, mas sim para avaliar o seu desempenho nos respectivos debates e só isso. Claro que sim. Portanto, avaliar, digamos assim, dar a minha opinião sobre a forma como estiveram nos debates, as propostas que apresentaram e a forma como se contrapuseram um em relação ao outro. Só isso. Aconteceu-vos alguém, sei lá, familiar, amigo, alguém com quem se cruzou na rua, dizer, tive-te a ouvir, gostei ou não gostei, tipo um comentário aos comentários? Por acaso, duas pessoas disseram que viram e que, enfim, fizeram uma crítica ou outra, mas acharam, ou melhor, deram uma opinião no sentido de que podia ter sido diferente, ainda aqui ou acolá, mas do modo geral, sim, gostaram e acharam que a iniciativa, nomeadamente a iniciativa da rádio, é uma iniciativa que deve-se manter e que tem todo o interesse público. Eu acho que sim, eu acho que tem. Lúcia? Eu também tive, não das pessoas aqui de Ovar, mais uma vez, mas das pessoas que trabalham comigo, sobretudo enfermeiros, que acabaram por apreciar um pouco este novo desafio, vamos dizer assim. Eles sabem que eu gosto de desafios e, portanto, acharam piada e têm seguido, curiosamente, as eleições da autarquia de Ovar e não as deles, que dizem no meu município não há estes debates. É verdade. E acharam interessante a forma de a abertura, dinamizar. Digamos. Sim. Eu acho que isto abre outras oportunidades. Mesmo. Tenho até algumas sugestões para a próxima. Eu gostaria, se calhar, de olhar para os debates, não só 2 a 2, mas por temáticas, para poder perceber o que é que cada um dos candidatos tem a dizer sobre cada uma destas temáticas. Certo. Talvez possa ser uma forma de organização diferente, tem que ser um bocadinho mais alargado, mas na prática nós conseguimos comparar quer a preparação do candidato à temática, quer as propostas e os argumentos que apresentam. E neste momento eu, como também não consegui seguir todos os debates, aliás cometi uma gafe na última dizendo que não tinham havido propostas sobre estacionamento e pelos vistos houveram de mais do que um, portanto isso tem a ver com o facto de eu não ter visto todos. Provavelmente se fosse juntos nós tínhamos a possibilidade de perceber realmente as diferenças e tínhamos uma outra vantagem, é que como houve algumas picardias sem a devida fundamentação e explicação, tínhamos dado a oportunidade a que quem foi atacado se pudesse efetivamente defender. E aconteceu em alguns debates haverem referências às pessoas que não estavam presentes e que não podiam defender-se. E, portanto, isso acaba por também gerar um bocadinho de mal-estar, penso, no ouvido. E, curiosamente, houve um candidato que referiu isso. Durante o debate, o Carlos Ramos disse, este formato, eu gosto do formato, sim, senhor, mas presta-se de vez em quando a falar-se de quem não está cá e isso não é muito correto. Por acaso achei interessante essa observação dele. Bom, vamos então seguir em frente, falar do primeiro debate de ontem, 20 horas, Lígia Pode do Agir debateu com Henrique Araújo do Movimento 2030 sobre clima, ambiente e energia. Falou-se aqui de picardias, este terminou claramente com uma coisa dessas, mas antes de irmos à análise mais pormenorizada, quem se destacou? Deixa eu começar? Posso? Então, eu acho que a Lígia Pode esteve
esteve, penso que bem, apresentou várias propostas para os diferentes temas, foi concisa e clara na apresentação dessas propostas e, contrariamente, o Henrique Araújo, desta vez, tinha gostado de vê-lo mais na apreciação que fiz ao debate anterior, desta vez acho que esteve demasiado preso às críticas ao Executivo, esteve demasiado preocupado e gastou demasiado tempo a criticar, enfim, a situação atual do município e do Executivo e, digamos assim, prendeu-se demasiado a isso, tendo libertado pouco tempo, ou deixado pouco tempo para, de facto, aquilo que seria positivo, que seria apresentar propostas novas, propostas para o futuro, que é isso que nos interessa, não é? Estamos aqui a tratar do futuro e não tanto do passado, ou lavar roupa, problemas anteriores. Portanto, de um modo geral, acho que a LIGEPOD teve melhor, portanto, por isto, uma apreciação ainda muito global. Depois falarei dos temas mais especificamente. Lúcia. Eu, curiosamente, daria um empate neste debate, sendo que eu considero que este foi o debate de ontem. Certo. Do ponto de vista da matéria, é uma matéria que eu domino muito mal, como compreenderão, energias não é propriamente, e fotovoltaicos, centrais fotovoltaicas e outras coisas do género. Não e potências e coisas do género. Exatamente. Não é uma coisa que me aproxime, mas eu achei que ambos os candidatos, apesar de concordar com o que o João está a dizer, que o Henrique teve muita necessidade de, para fundamentar as suas propostas, assumir ou referenciar o que ele entendia que foi mal feito, ambos estavam bem preparados na temática. E as propostas que ambos apresentaram não me pareceram muito diferentes. Aliás, a certa altura até me pareceu que concordavam com algumas das propostas. Também foi engraçado perceber que ambos se posicionaram como independentes e, portanto, no fundo, são os verdadeiros adversários, embora existam os adversários que estão instalados, não é? Que é quem está na presidência neste momento. Isso notou-se mais, como diz o João, da parte do Henrique, digamos, são mas entre eles os adversários do campeonato campeonatos independentes, quem é que ganha este campeonato. Certo. Tenho que concordar que eles estragaram a festa toda no fim, sim, para ambas as partes, que eu certo. acho que ambos ficaram mal. Certo, ok. Já lá vamos depois então a essa parte. Pontos fortes e pontos fracos. Passando agora talvez por mais especificamente pelos temas, sim, talvez por aí. Sim. O tema 1 então era energias renováveis locais. Eu acho que, como disse, a LIGEPOD apresentou claramente e de uma forma concisa 4 medidas que implementará, visando a eficiência energética no Concelho, e além disso foi ainda ao ponto de quantificar o investimento e de identificar o modo de financiamento. Certo. O que me pareceu aqui particularmente positivo, visto que não vi isto em muitos debates anteriores. Falou nomeadamente na criação de 5 comunidades de energia renovável, painéis fotovoltaicos, instalação de painéis fotovoltaicos em todos os edifícios municipais, uma central fotovoltaica de 2 megawatts para abastecer os edifícios públicos e as escolas e a piscina, e a divulgar e facilitar o acesso das pessoas e empresas aos apoios e aos programas que existem para este tipo de situações de energias renováveis. Portanto, pareceu-me aqui que de facto ela foi precisa. Eu gosto das coisas, enfim, concisas, claras, redondinhas, enxutas, como eu costumo dizer, sim. No sentido de ser mais fácil das pessoas perceberem e portanto, aqui, de facto, como disse, além disso, ainda foi ao ponto de quantificar e identificar a forma de financiamento. Já o Henrique mostrou, de facto, um conhecimento dos dossiês, isso é indisfarçável, portanto, de facto, o Henrique está preparado, tem um conhecimento, tem um passado que foi acumulando conhecimento e experiência nestas matérias, mas, digamos assim, referiu unicamente, penso que não me escapou nada, como uma solução para estes problemas a instalação de uma UPAC, Unidade de Produção de Autoconsumo, como única proposta que eu penso que ele fez neste tema. Sim. Portanto, perdeu demasiado tempo depois a falar nos custos, no orçamento, no quanto a Câmara gasta, quanto a Câmara poderia poupar, enfim. Mas mais do que isso, interessar-me-ia, a mim, enquanto munícipe, propostas diferentes, propostas para o futuro, propostas que alterassem, ao fim e ao cabo, aquilo que ele identifica como estando errado, para podermos, então, vislumbrar um futuro
mais desanuviado, né, em relação a estes temas. Portanto, eu não sei se vamos tema a tema ou se não. Como preferirem, estejam à vontade. Eu se calhar vou falar dos outros, para não estarmos a repetir, até porque, de alguma forma, eu concordo com a apreciação e quando quiseres, que o João fez. Sim, certo. Nós também, se nos andarmos só a interromper, fazemos nós o debate aqui, que é o que eles nunca fizeram, não é? Mas eu iria falar da questão da gestão dos resíduos. Eu concordo com tudo o que o João disse relativamente às propostas iniciais. Há uma listagem de propostas e, de facto, o Henrique perdeu algum tempo nas explicações e na fundamentação, que tem a ver com o facto de ele estar muito agarrado. Eu vou utilizar a expressão que a Lígia utilizou, que ela disse que ele estava... não consigo encontrar. Ele não disse ressabiado, disse outra palavra. Ressentido? Também não foi ressentido, mas foi próxima. Uhum. E isso passa na mensagem dele. Sim. E era importante que ele digerisse esses problemas, porque isso passa sempre na mensagem não verbal, passa. E as pessoas têm tendência a ficar desconfiadas de quem tem uma reação emocional negativa a uma coisa do passado. Sim. Tem a ver com a maturidade para encontrar caminho e se sentir bem consigo próprio, apesar dos outros não gostarem ou nos terem feito mal. E eu sei bem do que é que falo, do que é que são facadas nas costas, é uma coisa que eu conheço tão bem, tão bem. Pronto, dito isto, também é uma recomendação para o futuro, que pode ser que... Porque eu acho que estas coisas às vezes as pessoas não têm consciência. Ele sente, tem todo o direito de se sentir injustiçado e tem que aprender a lidar com isso para não passar isso para fora. Certo. Porque se ele passar para fora, as pessoas vão olhar para ele nessa perspectiva e isso prejudica-o, que não é isso que ele quer. Porque há uma coisa que eu também percebo, é que ambos têm... queria complementar o que disse o João relativamente à Lígia Pod. A Lígia Pod tem uma visão empresarial. Para ela a análise é pão, pão, queijo, queijo, os custos é por aqui, corta-se ali, corta-se acolá e vai-se para a frente. As propostas dela também são muito na ótica empresarial. Uma das coisas que me chocou foi o facto dela... Houve duas coisas nestas informações que me chocaram. Uma delas foi que existem 800 trabalhadores na Câmara. Penso que foi no debate seguinte que eu achei... Foi o Henrique que disse. Foi o Henrique. E ela mostrou-se surpreendida. Mostrou desconhecimento disso. Mostrou Aliás, desconhecimento. diz até que não era isso que constava dos dados oficiais. Não só, e queixou-se de querer perceber como é que funcionava a Câmara e ter mais informação e de não lhe a terem dado. De lhe ser negado. Exatamente. Inclusive coisa... a visita à própria... Pediu uma visita, Isso mesmo. Que é uma coisa que a mim me chocou um bocadinho, porque eu acho que neste ambiente democrático é normal que um candidato queira perceber se é candidato à Câmara, se não está numa Assembleia, não é, de Câmara, não participa, não é funcionário, não conhece por dentro, é natural que queira saber, mostra interesse. E ter-lhe sido negado isso não foi bom que tenha acontecido. Relativamente aos resíduos sólidos, o Henrique levantou aqui uma questão que tem a ver com os valores da cobrança da taxa dos resíduos sólidos na nossa fatura da água e fez aqui umas contas que me chocaram um bocadinho. Foi dizer que... Acho que chocaram toda a gente. Pois, é que 40 milhões recebidos e gastos 11 milhões, das duas uma. Ou tenho que saber para onde vai o dinheiro que se recebe a mais... Sim. Ou a informação dos 11 milhões dele não é correta. Certo. E, portanto, por isso eu há pouco ter dito que gostava de ter ouvido alguém que está por dentro poder explicar o que é que isto significa. Certo. É verdade ou não é? Sim. É que faz toda a diferença para nós podermos ter um juízo de valor sobre o assunto. Deixa-me só dizer que eu desvalorizei esse aspecto. Porquê? Porque eu acho que, de facto, não estando a pessoa, não estando ninguém para exercer contraditório, vale o que vale. Vale o que vale, não é? E além de que não tem nada a ver com os resíduos, com o futuro da gestão dos resíduos da economia circular. Isso. Portanto, pareceu-me algo que... Enfim, lá está, uma oportunidade. O tal ressentimento, a oportunidade de dar mais uma pisadela ou mais uma alfinetada.
e portanto eu sinceramente anotei aqui essas coisas, mas não valorizei, daí a minha pontuação, digamos assim, menos positiva para o Henrique, na medida em que eu acho que ele repisou demasiado estas situações. São situações até curiosas, não é? E todos nós temos curiosidade de saber, afinal, como é que se passou, mas ficamos sem saber porque ouvimos uma versão só, não é? Na verdade, o município tem que se financiar de alguma forma, não é? E com certeza que se há esse diferencial, ele entra para o orçamento e ajuda a equilibrar as contas, não é? A acusação aqui é, no fundo, que estamos a pagar a mais do que era necessário. Sim, e que apesar disso o serviço não é bom. Ora, nem mais. Verdade. Mas eu queria passar a uma outra questão que tem a ver com a arborização e que é outra temática. Sim. E que a LigiaPod faz duas propostas que me pareceram de alguma forma inovadoras no sentido de envolver as crianças na plantação de árvores e aumentar as árvores no concelho. Sim, e autóctones. Exatamente. Com um programa Adote uma Árvore, que não explicam muito bem, mas que foi uma coisa que me inspirou alguma curiosidade. Sim. A outra foi querer construir 10 jardins verticais em edifícios de Ovar. Também não se percebeu muito bem. Exatamente. Não se percebeu muito bem qual era a ideia, mas que é uma ideia inovadora e se calhar interessante, sim. Desde que eles sejam autossustentáveis, porque se estivermos à espera da rega, como no resto dos jardins, claro, vai ficar uma coisa pouco estética. Isso. De qualquer forma, achei que valia a pena dar visibilidade a estas duas propostas pela criatividade das mesmas. São diferenciadoras. Sim. Também há uma coisa que eu queria dizer antes que o nosso comentário avance e que não haja oportunidade. Quer os candidatos, quer sobretudo eu, já para não dizer o resto dos comentadores, mas falámos muito sobre a cidade de Ovar. E o concelho é muito mais do que a cidade de Ovar. É verdade. Eu reconheço a minha incapacidade por desconhecimento, mas penso que teria sido útil e que as populações mais periféricas, nomeadamente também da outra cidade, que nós temos um concelho com 2 cidades, o que não é para todos, não é? Sim. Deveríamos ter falado mais deles e isso não aconteceu. Muito bem. É verdade. Então, eu vou pegando ainda no tema 3, a gestão de resíduos e economia circular, queria dizer o seguinte, uma proposta, aliás, uma observação da LigiaPod que me chamou a atenção, quando ela disse que considerou que este problema é um trabalho que terá que ser resolvido através de um trabalho a longo prazo, até falou num regresso ao passado, no sentido de que será necessário mudar mentalidades e implementar boas práticas. Falou até numa redução do consumo e numa redução da produção do lixo. E numa galinha em cada casa. Numa galinha em cada Isso casa. mesmo, também foi criativa essa. Chamou-me a atenção de facto. embora eu não veja aqui uma proposta, enfim, com um efeito muito menos imediato, que ela própria diz que é a longo prazo, não é? Mas chamou-me a atenção, enfim, eu não sei até que ponto nós podemos regredir, como ela diz, regresso ao passado, vamos consumir menos, eu acho que não vamos consumir menos, infelizmente vamos consumir cada vez mais. A produção de lixo também diminuir, porque acho que a produção de lixo está intimamente ligada ao consumo, e, portanto, se consumirmos mais, vamos produzir mais lixo. Mas a verdade é que o saber tratar depois. Mas a verdade é que os resíduos orgânicos, se cada casa, além de uma galinha, tivesse um porco, não ia nada para o lixo. Essa é que é a verdade. Mas cada vez há menos casas com galinhas e ainda menos com porcos, não é? Bem, digo eu. Eu já vi uma vez um apartamento com um burro numa banheira, mas pronto. Bom, mas eu percebo a lógica dela do regresso ao passado. É, no fundo, um bocadinho do equilíbrio. Sim. Nós hoje, eu própria em casa tenho feito isso. Eu acho que as pessoas todas acabam pela sensibilização que vai sendo feita. Nós hoje temos um mercado de Ovar com excelentes produtos biológicos, a que não chamamos biológicos, mas que muitas vezes são dos nossos agricultores, que são pequenos agricultores. Sim. Que são frutas feias e são tomates e ervas feias
mas que têm os lagartos de vez em quando, Sim. que, como a gente costuma dizer, são os melhores porque têm produtos biológicos, não é? Exatamente. E porque não houve ali produtos químicos a Exatamente. matar Por os isso é que têm lagartos. lagartos, Desde Claro. logo, porque desde senão logo por isso, são os que têm, claro. são os que Claro. têm proteínas, Desde como a logo gente por costuma isso. dizer. Exatamente. E, portanto, é importante perceber que esta coisa do consumismo pelas coisas bonitas, embaladas em plástico, pode ser moderada se nós utilizarmos e reutilizarmos algumas coisas, que eu sei Verdade. de muita gente, até pelas dificuldades económicas que vai tendo, que começa a fazer também algum trabalho para Aliás, ela congelar, recuperar, fazer conservas Sim. e outras coisas, Sim. e esse é um caminho que nós Sem precisamos de recuperar. Sem dúvida. Eu também estou de acordo. Não sei se vai ser muito fácil, não é? Sim. Eu acho que os hábitos de consumo estão muito enraizados. Por falar em reutilização, a Lígia falou também na necessidade ou na implementação de mercados de segunda mão permanentes. Sim. Não é? Isso. Aí há, obviamente, um intuito de reutilização de uma forma Que são permanente e muito de criar populares hábitos pela Europa fora. que são muito procurados e que certamente que teriam êxito, não é? E permitiriam uma reutilização permanente, como ela diz. Sim. Para além disso, voltando agora ao outro tema, ao tema da arborização, também acho que a Lígia aqui apresentou, como digo, várias propostas, algumas delas interessantes, na minha opinião, quase todas elas interessantes. Falou na tal plantação de 1000 árvores autóctones no Conselho. Isso. 10.000, sim. 10 mil. 10 mil, sim. 10 mil, sim. Na questão do apadrinhamento, portanto, cada criança das escolas, não é, ser, digamos, madrinha ou padrinho de uma árvore, no sentido de criar ali uma ligação. Ela até disse de ver as árvores envelhecer como eles vão envelhecer. Sim. Pareceu-me que esteve, foi interessante. Nos jardins verticais de que já falou a Lúcia, e falou ainda na Reserva Municipal da Barrinha, aqui referindo-se especificamente a Esmoriz. Aliás, foi a única referência direta a uma das freguesias, neste caso a Esmoriz, portanto, por implementação de uma política para potenciar a Reserva Municipal da Barrinha, mas também não disse como. Sim. Potenciar, mas ficou por aí, não é? Pronto. Verdade. Além de reflorestar, enfim, todo o perímetro de árvores que foi abatido. Portanto, pareceu-me que aqui a Lígia, em 4 ou 5 pontos, esteve muito bem neste quarto tema. O Henrique Araújo falou no perímetro ambiental do município de Ovar, e diz ele que já prevê e que já resolve estes problemas, mas também não identificou exatamente como, ou quais eram as medidas, e no regulamento do ambiente do município de Ovar, que mais uma vez aproveitou para dizer que não está a ser cumprido e que já prevê a plantação de árvores. Portanto, mais uma vez se perdeu um bocadinho no sentido de... E que tem não sei quantas páginas, 176, salvo erro. Portanto, falou em muitos planos, muitos regulamentos, sem exatamente, digamos, particularizar as medidas que os compõem, não é? E mais preocupado talvez em dizer que eles não estão a ser cumpridos, uma vez mais a pôr a carga negativa em cima do atual Executivo, que, pronto, eu acho que não terá sido o melhor caminho. Eu queria aqui só voltar atrás à questão do regresso ao passado, porque às vezes nós desvalorizamos pequenos gestos, e há aqui uma coisa que é uma memória da minha infância. Portanto, o meu apelido é Jaime Padas, porque a minha família eram padeiros, não é? Eu vendi muito pão e as pessoas iam ao pão com um saco de pano. Isso mesmo. E o saco de pano servia às vezes para uma semana, depois ia para lavar, vinha outro, e portanto as pessoas tinham 2 ou 3 sacos que davam para uma vida inteira. Claro. E se percebermos numa vida inteira a quantidade de sacos de plástico que deixaríamos de utilizar se voltássemos a usar aquele saco que tinha por cima era tão mimoso, muitos deles eram bonitos, com coisas gravadas e com rendinhas, ou seja, onde é que eu quero chegar com isto? Por vezes desvaloriza-se pequenos gestos, pequenas atitudes que podem de facto contribuir muito quando multiplicadas por uma vida inteira e por uma comunidade inteira. E penso que esse apelo é um pouco também por aí. E eu gostei de ouvir. Já está a acontecer. Eu gostei de ouvir. Sim, eu também gostei de ouvir. Eu tenho a percepção que os jovens ou estão ainda no registro do consumismo e do não quero saber, ou quando têm consciência ou que se consciencializam do problema, são muito mais rigorosos. Verdade. São eles que exigem aos pais e aos Verdade. avós que se Verdade. cumpra. É verdade. E são muito críticos. Eu não tenho propriamente especímenes dessa natureza lá em casa, mas reconheço que existem vários jovens
que têm muito cuidado com o uso de produtos que nos vão prejudicar e que têm consciência que precisam de mudar para terem futuro e para a Terra ter futuro. E daí também a necessidade, até do ponto de vista do trabalho, também estamos a regressar à fase em que as pessoas valorizam o tempo com os filhos, o tempo em que fazem as tarefas domésticas e hoje partilham as tarefas domésticas. E, portanto, essas mudanças de comportamento são lentas e são pequenos projetos desta natureza que podem levar as pessoas a repensar a forma como organizam a sua vida. E por isso eu também enalteci as propostas, precisamente porque acho que é por aqui a sensibilização tem que se ir fazendo intergeracionalmente, e hoje os jovens têm que voltar a aprender com os seus avós, se calhar com os bisavós, como é que se fazem algumas coisas que nós deixámos perder e que deixámos de saber como é que se fazem. Eu também tenho muitas recordações dessas, e hoje tenho, por exemplo, muita pena de não ter aprendido a receita do bolo de canela que a minha avó fazia no forno de lenha para o Natal, porque eu não consigo recuperar essa receita. E, de facto, nós hoje voltamos à fase em que começamos a fazer essas coisas em casa, com muito mais ajuda de outras máquinas que nos facilitam a vida, que eles não tinham a vida facilitada, mas lá está o tal pequeno regresso de, sem ser tudo feito, podermos ter o prazer de ter o cheiro do pão em casa. É a busca do cheiro e do sabor. Eu não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Bom, só nos falta, não sei se vocês estão a tentar escapar às perguntas finais. As perguntas se calhar era melhor, mas vamos ter que falar já. Bom, agora, não é? Houve ali um pequeno terremoto no final. A primeira pergunta foi do Araújo à Lígia Pod, não é? Falou em relação à proposta que ela tinha, à pretensão que ela tem de avaliação de competências dos funcionários, sendo eles 800, como é que ela ia fazer e em que tempo. Tentou de alguma forma mostrar que não era possível. Que era inexecuível, não é? Ela lá está, mostrou aqui o desconhecimento, depois justificou porque não teve, enfim, informação nem acesso à Câmara Municipal, mas que ficou surpreendida por serem 800 funcionários e disse-me, e tanto respondeu, pegando no número de 800 funcionários, não mais necessidade haverá de uma programação e de uma calendarização e de uma reafetação, ao fim e ao cabo, de tantos funcionários. Não deixe de discordar com ela. Exatamente, pois. Falou até de uma empresa especializada que se calhar seria necessário contratar para o efeito e que, portanto, seria feita uma pequena matriz com resposta, enfim. Portanto, acabou por, de certa forma, dizer que não era inexecuível, embora pudesse ser difícil, já que não estava à espera de tantos funcionários para reafetar. Certo. Já a pergunta da Lígia ao Araújo foi aquilo que eu chamo a pergunta assassina, não é? Foi uma pergunta que eu acho que, como foi dirigida ao caráter do candidato e não tanto àquilo que interessa a uma eleição deste tipo, não é? Não visou pela positiva criar vantagem em relação ao outro candidato, mas sim, digamos assim, tentando descredibilizá-lo, não é? Enfim, foi por aí. A Lígia, eu acho que no fim funcionou ao contrário um bocadinho, talvez a tenha prejudicado mais a ela do que propriamente ao Araújo, na medida em que veio falar de um assunto passado, um assunto, enfim, que seguiu vias judiciais, em que o Henrique se viu envolvido, eu não vou aqui entrar em pormenores, e que, portanto, ela apenas perguntou, a pergunta final foi se os alvarenses, com o passado que alegadamente ele terá de falta de transparência em determinadas situações, se os alvarenses podem confiar num candidato como ele. Sim. Portanto, acho que foi assim mesmo, uma espada dirigida ao coração. Enfim, o Henrique Araújo sentiu o toque, ficou nervoso, ficou de certa forma perturbado, mas depois aproveitou a oportunidade para esclarecer, defender-se, expor de facto os factos. E para ser político também. Dele foram, exatamente, dando até a entender que ao fim e ao cabo ele não foi alvo de nenhuma ação judicial, ou se foi ilibado, portanto não foi condenado em nenhuma ação judicial, e pelo contrário ele interpôs entretanto uma ação
contra a outra parte, digamos assim, outros indivíduos envolvidos, e acabou por retirar a pedido de alguém que, enfim, que havia ali uma situação familiar complicada, e ele acabou por, de alguma forma, mostrando até alguma magnanimidade, retirar a ação que tinha interposto. Bom, só para dizer que acho que, de facto, uma pergunta deste género teria sido desnecessária e, na minha opinião, não jogou a favor da candidatura dele. Eu ia perguntar precisamente isso, se era uma pergunta, digamos, que neste contexto que não se devia fazer, que, portanto, que seria desnecessária, e acabaste de me responder a isso. Na minha opinião, sem dúvida. Sim, eu também acho que eles prejudicaram os dois, sendo que ambos tiveram o objetivo de descredibilizar a outra candidatura. A única questão é que a pergunta que a Lígia Pode faz é uma pergunta que de facto questiona o caráter. É pessoal. Talvez para o Henrique tenha sido a oportunidade de ele dizer aquilo que lhe ia na alma, não é? Sim. Relativamente aos motivos daquele mal-estar dele. Até ou seja, na prática sim. ele justifica-se, Sim. acaba Sim. por ter a oportunidade de justificar porque é que se sente injustiçado. Até quando ele diz, isto escusava de saber, mas pronto, agora já sabem. Exatamente, exatamente. Pronto, essa é a primeira questão, porque eu acho que apesar de tudo, talvez do dia de ontem em diante, o Henrique consiga colocar uma postura menos ressabiada. Quem sabe? Porque, no fundo, disse à antena ou seja, a sua defesa pública. Pronto. Sendo que, até porque a acusação de faturas falsas e de meter dinheiro ao bolso não é propriamente uma coisa que seja simpática em qualquer que seja o sítio, muito menos em antena aberta. Claro. E se não se tem provas é sempre complicado. Portanto, foi... e depois virou-se o feitiço contra o feiticeiro, porque na prática ele acusou alguém da equipa da Legião. Certo. E portanto ela, se tivesse um buraquinho, ia-se enfiar, porque foi mexer no vespeiro, desnecessariamente. Verdade. Pronto. Ele não teve uma intenção muito diferente da dela, só que o assunto era menos grave, não é? Não tem nada a ver. No fundo, o que ele quis obter com a pergunta que fez foi uma resposta de que a proposta que ela faz relativamente à classificação das competências, não é, e à avaliação dos funcionários, a análise ou capacidade dos funcionários para o conteúdo funcional que lhe está adscrito, para permitir até reorganização, era uma ideia de uma empresária que não conhecia a realidade da Câmara e, portanto, aquilo não ia funcionar. Quantos anos é que ela ia demorar para cumprir uma coisa daquelas? Portanto, no fundo, na base, ambos tiveram a mesma intenção de denegrir o outro, só que a Lígia, que tinha feito um debate limpo, que tinha ficado de facto melhor, acabou por estragar tudo no fim com a pergunta até porque que fez. De facto, estou de acordo contigo quando de facto eles tentaram denegrir a outra candidatura, tentaram descredibilizar, mas a diferença aqui, acho que há aqui uma diferença fundamental, é ir pelo projeto ou pela pessoa, não é? É que ir afetar, dirigir ao caráter pessoal da pessoa ou do candidato é completamente diferente de tentar descredibilizar a candidatura, não é? Porque é por isso que eles cá estão, eles estão cá para descredibilizar as outras candidaturas e para relevarem de uma forma eles estão em competição, deles, é bom não esquecer que Exatamente. Estes dois, nós falámos isso no início, Sim. Estes dois são os dois movimentos independentes e portanto estão a competir de exatamente uma forma direta, não é? quase por o mesmo eleitorado, não é? Supostamente no mesmo espaço, exatamente. Mas eu acho que há limites, desde logo Claro que há. definidos pela ética, não é? A ética aqui tem que haver alguma ética e sim. aqui acho que foi ultrapassado. Sim. Acho que esses limites foram ultrapassados. Sim. Faz-me lembrar a expressão de um humorista que era não havia necessidade. Isso mesmo. Um pouco isso. Vamos avançar então para o segundo, até porque o tempo está a voar. Como sempre, é incrível este ecossistema aqui dentro da rádio. No tempo nunca dá para nada. Os candidatos queixam-se, nós queixamos, o tempo de facto nunca chega. Às 22 horas tivemos o último debate. Carlos Ramos, da CDU, esteve com Mário Maneia, do Bloco de Esquerda, a falar sobre trabalho e emprego local. Começamos, como habitualmente, pela primeira avaliação sobre o desempenho. Quem esteve melhor? Ou quem esteve pior? Eu não consigo dizer quem esteve melhor, porque eu acho que nem houve um debate. Acho que precisamente porque ambos estão na mesma linha ideológica, provavelmente não têm grandes diferenças
E, portanto, acabaram por utilizar o tempo de antena para fazer uma coisa que a mim me aborreceu solenemente, que foi ler documentos e passar mensagens de texto que não eram as que estavam na cabeça de cada um, eram as que estavam no papel e era preciso passar aquela mensagem. Ambos utilizaram a mesma regra de falar do país e das políticas do país e daquilo que cada um dos seus partidos defendia no país, porque as propostas de que falaram não se aplicam, não são da área de intervenção da Câmara, não é? Do município. O que para mim foi uma oportunidade perdida para ambos, porque sendo essa uma área que a mim me é cara, porque tem a ver com as políticas para combate à precariedade, o trabalho, o emprego local, as condições de trabalho dos trabalhadores municipais, falaram de uma questão que é a transferência de competências do Governo Central para os municípios e o acréscimo de trabalhadores que isso traz para os municípios. Sim. Falaram da existência de uma percentagem que eu acho exageradíssima de 30% de precários na Câmara. Não consigo perceber porquê. Gostava de perceber mais e eles deviam ter explicado isso. E nenhum dos dois conseguiu fazer essa explicação. Portanto, o moderador também nos espicaçou, foi saltando de tema em tema, e portanto não se conseguiu perceber as diferenças entre eles sobre os mesmos temas, mas na prática penso que foi uma oportunidade perdida para falar dos trabalhadores da Câmara Municipal e do trabalho precário, sendo que neste momento com os assistentes operacionais a Câmara tem um problema sério para resolver. Tem carência de recursos, não é fácil contratar pessoas para fazer esse tipo de trabalho, seja nas escolas, seja na área já da saúde, Sim. onde é cada vez mais difícil. Sim. E, portanto, perdeu-se uma oportunidade de falar de um assunto que vai ser muito crítico nos próximos anos. João. Bom, eu estou de acordo com a Lúcia quando diz que de facto não houve debate, foi tudo muito monocórdico, tudo muito no mesmo plano, até porque eles estão na mesma área política, digamos assim. Portanto, acho também de facto que ninguém se evidenciou aqui como um vencedor, muito embora eu tenha gostado mais da prestação de Carlos Ramos, na medida em que foi mais preciso até em alguns pontos que na minha opinião têm e são aplicáveis ao município, embora tenha lido, enfim, a tal cartilha, enfim, mas o Manaia também fez o mesmo, não é? Só com uma pequena diferença, é que eu aqui acho que o Mário Manaia se perdeu demasiado também em críticas ao Executivo, preocupado com a direita, preocupado com o PSD que está no Executivo, e perdeu-se muito também por aí. Acho que exagerou e não tanto o Carlos. Portanto, acho que o Carlos aí teve um bocadinho melhor. E apresentou, enfim, algumas situações que nós sabemos que são situações que já são defendidas historicamente pela CDU, verdade, não é? Mas que são situações que ele pelo menos lembrou-as e acha e diz, e é verdade, que nos municípios que são regidos pela CDU são postos em prática tanto quanto possível, tanto quanto as competências municipais o permitem, não é? Ele disse desde logo que, em relação aos tempos de trabalho dos trabalhadores da administração local, que nas câmaras municipais que são regidas pela CDU, não foi necessário, logo que possível, não foi necessário os trabalhadores movimentarem-se ou defenderem-se, porque a Câmara implementou desde logo, ou voltou desde logo às 35 horas semanais. Estou-me a lembrar disso. Sim. Estou-me a lembrar também da situação da... Falou nos sindicatos, obviamente, que os sindicatos... A proximidade e a facilidade de diálogo que tem, de facto, aí também é grande, não é? E, portanto, depois falou naquelas grandes áreas da valorização profissional, das carreiras salariais, das carreiras progressão na carreira, melhor assim, dos salários, da saúde no trabalho, portanto, tudo grandes temas que são caros desde sempre, não só ao PCP, ao CDU, mas também a toda a esquerda, mas que foram aqui referidos e que são aplicáveis, digamos assim, pelo menos a intenção e a motivação para os defender e implementar é aplicável a todo tipo de emprego, inclusive ao emprego municipal.
O Mário Manaia, sinceramente, acho que esteve muito pobre, perdeu-se muito em dados, leu muitos dados estatísticos, todos eles tendentes a denegrir a imagem, digamos, dos últimos executivos camarários, e, portanto, acho que aí, de facto, esteve pior. Acho que o Manaia podia e devia, na minha opinião, ter-se libertado mais desses dados e tentado encontrar propostas diferentes, ou pelo menos, nem que fosse, então elencar aquilo que o Bloco vai defendendo, teria sido melhor do que perder tanto tempo com o passado e com as estatísticas. Querem detalhar mais um bocadinho? Não há muito que dizer. É que a parte por isso é que eu estava a dizer há pouco que se perdeu uma oportunidade. De certeza que os trabalhadores da Câmara têm as suas queixas sobre vários tipos de situações. E qualquer um dos dois que eu saiba está na Assembleia Municipal, certo? Não, só o Carlos Manaia, só o Mário Manaia. A CDU tem um representante, mas não é o Carlos. Não é o Carlos, ok. A questão é, eles tinham a oportunidade de falar para os próprios trabalhadores da Câmara, porque assim, com 800 trabalhadores na Câmara, se multiplicarmos isso por os números de uma família normal, nós temos um número de votos bastante elevado. Sim. E, portanto, os trabalhadores querem saber quem é que vai defender, no fundo, o seu posto de trabalho, as suas condições de trabalho. E provavelmente valem um vereador. Ora, nem mais. E, portanto, eles perderam aqui alguma oportunidade de falar daquilo que as pessoas também gostariam de ver transmitido publicamente, que é as suas dificuldades como trabalhadores, porque o normal do cidadão é que acha que o trabalhador da Câmara faz pouco e funcionário público, tem hora para entrar, tem hora para sair, é sempre quanto mais tarde entrar, quanto mais depressa sair, e essa é a ideia que corre. Ora, ter passado uma imagem de profissionalismo dos trabalhadores da Câmara, se calhar trazia, de profissionalismo até das dificuldades que possa ter, de certeza que há trabalhadores que têm problemas até na parte da higiene e segurança do trabalho, não estou a pensar no administrativo, mas se calhar até posso pensar, basta a gente pensar se as cadeiras são adequadas, se não são adequadas, se o ar, se o edifício em termos de salubridade, não é? Se não tem umidades e outras condições que às vezes são degradantes para quem tem que estar ali todos os dias, das 9 às 5 ou das 9 às 6, e portanto se calhar foi uma oportunidade perdida. Eu vou aproveitar aqui para introduzir, digamos, algo que me aconteceu. Nós tivemos aqui um evento, pedimos à Câmara para nos ceder uns cubos que dão para montar um palco, e digamos, e eles fizeram o favor de fazer também o transporte disso. Vieram trazer e depois ficaram com o meu contacto para quando pudessem, porque tinham muitas coisas nesse fim de semana, vir levantar. Ligaram-me e nesse dia estava a chover. E o senhor ligou-me e tal, olha, posso estar aí daqui a meia hora e tal. Eu disse, sim, pode, mas olha que está a chover. E ele, eu sei que aqui também está. Só ok, e vieram buscar e carregaram aquilo à chuva. E eu não resisti digamos, a fazer este comentário. Toda a gente diz mal dos funcionários públicos, sobretudo dos trabalhadores da Câmara, mas vocês são funcionários exemplares, aqui à chuva a carregar isto. E eles olharam assim com ar digamos, de algum orgulho até para mim e disseram, sabe, em todo lado há de tudo. Nós não somos desses de quando está a chover ficar abrigados. Nós estamos aqui para levar a coisa para a frente. E eu achei isso muito interessante. Ou seja, esta coisa de meter todos no mesmo pacote não dignifica aqueles que são bons. Exatamente. E talvez a Lígia tenha razão nessa questão, digamos, da valorização, de perceber quem está no sítio certo, quem não está. Avaliar e potenciar ainda mais essas pessoas e mostrar o cartão vermelho às outras, não é? Porque a verdade é esta. Às vezes as pessoas também não estão bem com o ambiente que têm e não se sentem respeitados. E às vezes são coisas simples. Certo. Que levam a que as pessoas se desmotivem e deixem de contribuir com a boa vontade. Tal e qual.
Eu tenho essa percepção na área onde eu trabalho e, portanto, muitas vezes não é o salário, muitas vezes não é, é o respeito que têm por nós. Verdade. E as decisões que se tomam, às vezes, demonstram a falta desse respeito. Uma coisa é ser rigoroso e exigir rigor nos processos, no trabalho, no resultado desse trabalho, para se conseguir concretizar coisas. Mas é assim, nenhuma equipa que vá para a Câmara Municipal, gerir a Câmara Municipal, vai conseguir fazer nada contra os trabalhadores. E, portanto, o bom é que eles se sintam envolvidos no projeto. E motivados. Eu sei que isto parece um bocadinho ideológico. Isso é verdade. Parece um bocadinho ideológico. Desculpa, quando o Jaime falou no cartão vermelho, não é nada fácil mostrar um cartão vermelho a trabalhadores públicos, não é? Não, e eu sei que não é fácil fazer, mas não é impossível. Dá trabalho. Muito trabalho. Exige empenho de ambas as partes, dos trabalhadores, mas também de quem gera os trabalhadores. E eles têm um problema que quase ninguém valoriza. É que o patrão deles muda de 4 em 4 anos. É verdade. E às vezes muda mais cedo. É verdade. E, portanto, é diferente da lógica da Lígia, que tem a empresa que é sua e decide quem trabalha lá, e ou evolui, e como eu costumo dizer na minha, que é um bocadinho assim, ou dá tábua ou dá casqueiro. E assim quem manda sou eu. Ou consegue evoluir e mostrar as suas competências, e pronto, não está bem neste trabalho, mas a gente encontra as características das pessoas e percebe que se calhar aqui não está a dar o melhor resultado, mas se alocarmos a uma ou outra função pode ser um excelente profissional. E eu isso, ou seja, o que é que eu vi neste debate? Vi a cartilha, a visão ideológica da defesa dos trabalhadores, que é sempre boa, mas não chega, não passa de palavras. As pessoas precisam de muito mais do que isso e precisam de ações que lhes dê esse, no fundo, a percepção de que aquelas pessoas estão lá para os ouvir e para defender os seus pontos de vista também. É isso mesmo. Temos 3 minutinhos só. Muito rapidamente, só para dizer o seguinte, em relação ao Carlos Ramos, gostei da intervenção dele acerca da formação profissional, quando ele disse duas coisas que para mim foram muito interessantes, que a formação profissional tem que ser efetiva, tem que ser necessária e adequada ao ambiente de trabalho e à região, ao fim e ao cabo, às necessidades da região em que se insere. Isso pareceu muito, muito interessante e corroboro isso. Em relação ainda à formação, também disse que sempre que fazem ações de formação, começam por consciencializar os trabalhadores dos seus deveres e dos seus direitos. Achei aqui um toque pertinente. O Manaia falou aqui numa situação, propôs aqui, concordo-se ou não, algo diferente, que é, de facto, promover o arrendamento de lotes industriais. Isto é, mantendo-os na propriedade pública, né, e não vendendo os terrenos ao desbarato, como tem sido de tradição, não é, às empresas, manter os terrenos na posse pública e fazer arrendamentos de lotes industriais. Foram dois ou três. Conseguem só falar sobre, um bocadinho à monotonia. Sobre as perguntas finais em 2 minutos? Porque também houve aqui uma bomba atómica. Houve aqui, quando o Carlos Ramos se referiu, de facto, à alegada falta de coerência do Bloco de Esquerda, não é? Que diz tanta preocupação e tanta com a defesa dos trabalhadores, e que, no caso das grávidas e lactentes, não é? Que foram despedidas pelo Bloco, e perguntou, quando confrontou o Manaia, o que é que ele tinha a dizer sobre isto. Bom, eu acho que aqui o Manaia, de facto, deu uma resposta muito redonda, muito circular. Acabou por dizer que elas tinham contratos a prazo, e eu pergunto, contratos a prazo no Bloco? Isto é assim um bocadinho esquisito, não é de aceitar, mas pronto. Tinham contratos a prazo, ele admitiu, depois engravidaram, depois houve ali problemas de comunicação e acabou por ser a comunicação social a empolar a situação, portanto, respondeu não respondendo e portanto... Mas valia ter dito, acho que foi evidenciada a incoerência. Esse assunto é um assunto do Bloco de Esquerda Nacional e aqui não houve nenhum despedimento. Exatamente. Portanto, não foi, aliás, eles tentaram armadilhar-se os dois nas últimas perguntas, porque a pergunta do Mário Manaia também foi
porque é que a CDU tinha votado favoravelmente dois Os orçamentos do PSD. Verdade. E, portanto, eles atiraram-se à jugular um do outro e também acabaram por não se safar muito bem. E a resposta também do Carlos Ramos acabou por ser tão só que o orçamento é analisado globalmente. Pois é, claro. E, portanto, não quer dizer que se concorde com tudo. Exatamente. Enfim, Pronto. Exatamente. é uma resposta que vale o que vale. E que às vezes mais vale conseguir duas ou três coisas do que estar a tentar Exatamente. conseguir tudo de uma vez. Tudo. Às vezes é impossível, não é? Ele teve essa tirada. Sim. Muito bem, vamos terminar por aqui. Agradeço-vos muito o vosso contributo. Obrigado. Esperemos que seja até breve, quem sabe com outras coisas. É muito interessante. Vou ter saudades destes momentos porque são momentos vivos aqui na rádio e isso é muito, digamos, produtivo até para quem nos está a ouvir. Ficam aqui então fechados estes comentários aos debates dos candidatos à presidência da Câmara Municipal de Ovar. Amanhã, 20 horas, arrancamos com nova maratona. Vão ser 8 debates com os candidatos às presidências das juntas de freguesia. Começamos precisamente por São João de Ovar. Fiquem connosco, já sabem, estamos aqui porque sabemos que vocês estão aí desse lado. Obrigado, até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.